Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, reunidos em nome de Jesus, buscando a compreensão, buscando o apoio espiritual, buscando o fortalecimento do nosso eu. Que coisa mais importante essa escolha nossa de termos um momento do dia para cuidarmos de nós. E além de cuidarmos de nós, ainda podermos ajudar aqueles que estão, talvez, em um estado maior de sofrimento, não é mesmo? Que nós possamos, neste momento, lembrarmos de Jesus, esse mestre que nunca nos abandona, sempre está conosco, nos auxiliando, esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos e deixou ensinamentos que são eternos. Jesus, o nosso guia, o nosso modelo. Esse Jesus que nos permite rogarmos a Ele bênçãos sobre os nossos lares, sobre todos nós, sobre os nossos familiares e os nossos amigos. Então, Jesus, nós vos pedimos que nos abençoe, nos intua, nos fortaleça, nos ampare em todos os instantes da nossa vida. E assim, certos de que estamos sendo abençoados, certos da presença dos nossos amigos espirituais aqui, trabalhando conosco, nós vamos dar início a esse momento de estudo e oração da noite de hoje. Agradeço a sua presença, você que está aí, sempre nos acompanhando, e a você que coloca as mensagens carinhosas no chat. Vamos ver quem já está aqui. Norminha, boa noite, seja bem-vinda. Dona Maria Laura, seja bem-vinda. Seu Antônio, Suzana, Dona Solange, sejam todos muito bem-vindos. David, Ricardo, Lúcia, Estelinha, Dona Vanusa, queridos do meu coração, boa noite. Nós vamos estudar hoje este livro, que é autoria espiritual de... Acho que não está dando para ver direito, né? Autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. Temos aqui Vicente, há quanto tempo? Boa noite, seja bem-vindo. Luiz Helena de Uberaba, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O livro é O Rumo Certo, a psicografia do nosso querido Chico e a autoria espiritual de Emmanuel. Hoje, essa lição que saiu para nós se chama Impaciência. Quem de nós não teve, não tem um pouquinho de impaciência, né? Mas essa é uma impaciência hoje um pouquinho diferente que a gente vai estudar. Vamos lá. Eu vou ler para vocês o capítulo 45 do livro Rumo Certo, Impaciência. Assunto importante nas áreas da paciência. A cura da impaciência que frequentemente alimentamos em detrimento de nós próprios. Se somarmos os dias, os minutos que sacamos nos créditos do tempo, a fim de acalentar irritação contra nós mesmos, verificaremos que o desespero manifesto ou imanifesto se nos erige na existência em favor de dilapidação, desencadeando enfermidade, desequilíbrio, desastre e até mesmo morte prematura. E não só é no setor do prejuízo pessoal que o tema nos merece reflexão. A intemperança mental diante das nossas fraquezas ou desacertos gera nos outros azedume, desânimo, tristeza, prevenção, estragando-lhes a vida. Nas horas em que nos conscientizamos acerca dos erros em que nos sejam próprios, acalmemo-nos
para pensar, em vez de lastimar sem proveito. Registrar as nossas falhas, diligenciando saná-las ou suprimi-las, uma vez que menosprezando responsabilidades e compromissos, menosprezamos a nós mesmos. Devemos examinar-nos com paciência e coragem, para que nos induzam à melhoria. Teremos errado, fracassado, destruído recursos ou sofrido ilusões e desilusões. Queixa inútil e autopiedade, porém, não edificam. Reconheçamos com sinceridade os obstáculos, as mutilações morais, os conflitos, as deficiências que ainda nos caracterizam o modo de ser e que comumente nos fazem cair no chão de arrependimento. Entretanto, não nos permitamos permanecer estirados em angústia vazia, e sim compreendendo os tesouros do tempo com o qual a divina providência nos enriqueceu. Procuremos reerguer-nos, trabalhar, corrigir-nos, burilar-nos, tantas vezes quantas se façam necessárias, porque a impaciência, de qualquer modo, de nada nos serve e não ajuda ninguém. Muito boa essa lição, não é mesmo? Mas uma coisa importante. Hoje, Emmanuel está falando aqui da falta de paciência conosco, tá? Então, não é o momento da gente pensar na falta de paciência com o outro, mas essa lição chama a atenção às inúmeras e inúmeras vezes que nós perdemos a paciência conosco, certo? E Emmanuel fala coisas muito importantes, que para a cura da impaciência é importante nós percebermos aquela impaciência que nós alimentamos em detrimento de nós próprios. Quando nós perdemos a paciência conosco mesmo, né? Antes de ir mais adiante nas questões dessa lição, vamos fazer uma análise aqui sobre a questão do que seja impaciência. Bom, vejam bem. Só um minutinho, vocês todos estão tendo eco? Porque a Márcia, no Rio de Janeiro, falou que está tendo muito eco. Depois vocês me digam, porque eu não estou vendo isso, tá certo? Mas aí vocês dão resposta no chat para a gente tentar ver o que pode estar acontecendo, tá, Márcia? Bom. Ah, tá. Então tá ótimo. Obrigada, Estelinha e seu Antônio. Márcia, às vezes é algum volume que você precisa de baixar um pouquinho, às vezes tem um outro aparelho próximo, tá bom? Obrigada. Bom, quando o Emmanuel nos fala sobre a impaciência, nós temos que lembrar uma coisa. A impaciência e o estresse são duas irmãzinhas de almas muito irmãs que estão sempre juntinhas, certo? Então, a impaciência e o estresse caminham lado a lado. Quando eu estou impaciente, essa impaciência pode ser um dos sintomas de um quadro de estresse. Quando eu estou já num quadro de estresse, uma das características é a impaciência que assola o nosso coração. O que é essa impaciência? É a dificuldade de esperar estando bem consigo mesmo. Eu acho essa definição muito bacana. A impaciência é a dificuldade de esperar estando bem consigo mesmo. A impaciência comigo mesmo seria o quê? Essa dificuldade de esperar algo que faça parte de um processo meu, continuando a ficar bem comigo mesmo, certo? O que leva a pessoa a estar impaciente consigo mesmo? Muitos são os fatores.
Na realidade, o que leva a gente a estar num quadro de impaciência, normalmente é um acúmulo de situações, certo? Vamos dar um exemplo nessa época de pandemia. Como que a gente está muito impaciente? Nós estamos com uma rotina conturbada, que agora já está voltando ao normal, mas muitos papéis misturados, né? As mães com o filho pequeno tendo que trabalhar 8 horas por dia, o pai também, online, todo mundo junto, aulas online, os filhos sem prestar atenção, excesso de celular. Aí a gente percebe que nós estamos naquela rotina de lavar, cozinhar, arrumar, né? Sem ajudante que sempre nos ajuda, várias horas de trabalho externo que transformaram-se em trabalho, né? Home office, e as horas do trabalho de casa caíram de bandeja no nosso colo, né? Então, fora os nossos problemas pessoais, de questões que a gente percebeu que a gente não dá conta de resolver ou que tiveram que ser adiadas com a pandemia. Então, a situação de pandemia foi assim um gravetinho seco que recebeu um foguinho para gerar o fogão da impaciência, né? Mas o que nós percebemos? Que onde existe esse acúmulo de situações e essa falta de paciência de esperar algo, existe por detrás disso uma sensação, um sentimento de incapacidade. Normalmente, a falta de paciência conosco, né, gera ou vem da sensação, é gerado pela sensação de incapacidade. Eu não sou capaz de resolver tudo aquilo que está chegando para mim. Eu vou percebendo que não estou sendo, né, apta para poder delegar funções, eu não estou conseguindo organizar a minha casa, a minha lida do trabalho, e aí vai gerando uma sensação de incapacidade de lidar com os conflitos, com os problemas, as dificuldades. Quando essa sensação de incapacidade, né, penetra e toma conta do nosso eu, a cada nova dificuldade que surge, a cada novo atraso, gera uma impaciência. E junto com a impaciência existe um estresse e inúmeras vezes um sentimento de raiva. Então, às vezes, nós estamos com raiva de nós mesmos, por não estarmos conseguindo gerir tudo que chega para nós e fazer tudo da forma como a gente gosta de fazer. Mais uma vez, a impaciência passa a ser a dificuldade de esperar estando bem consigo mesmo. Nós não conseguimos esperar. E se somos obrigados a esperar, nós não ficamos bem conosco mesmo, certo? Então, essa incapacidade que passa a habitar o nosso coração, de que nós somos incapazes de resolver pendências, de resolver problemas, isso aí nos leva a ficarmos grosseiros e intolerantes conosco, né? Porque quando essa impaciência com o outro, tudo isso que eu estou falando é jogado para o outro. Mas nós estamos falando da impaciência conosco mesmo. Então, a pessoa que tem impaciência com o outro, trata o outro com grosseria e é intolerante aos erros do outro, à demora do outro, ao modus operandi do outro. Quando essa impaciência está no meu coração em relação a mim mesmo, a intolerância, a impaciência, a grosseria é a forma como eu passo a me tratar. E aí faz parte também desse quadro da impaciência, que quase sempre está junto com o estresse e com raiva, um quadro de ansiedade. Porque devido ao fato de eu não suportar mais, eu também posso criar ansiedade para que tudo se resolva e resolva logo, né? E outras vezes a impaciência faz parte do quadro de ansiedade que às vezes eu ainda nem diagnostiquei. Tá certo? Bom,
Então, diante de tudo isso, o que eu sei é uma coisa: impaciência tem a ver com estresse, com raiva, né? Agora, impaciência tem a ver com ansiedade também, com intolerância, né? E como nós estamos falando da falta de paciência conosco, eu pego tudo isso e volto para mim, né? Como é que é a gente não ter paciência com a gente? Isso existe? Claro que existe. E muito mais comum do que a gente pensa, né? Outras vezes, nós encontramos pessoas que são pacientes com o outro lá fora, mas não são pacientes consigo mesmo, né? Bom, então a paciência, ela é fundamental para que nós possamos conquistar os objetivos programados na nossa existência, na nossa vida. Por quê? Sempre que eu tenho um compromisso, um objetivo, eu começo um processo de realização. Não é mágica, é processo. E com a impaciência, eu atrapalho o processo de realização. E aí, olha que coisa interessante. Eu quero que a coisa se resolva, que tudo seja feito, mas a minha impaciência atrapalha e piora o quadro naquela minha expectativa. Entende? Bom, a paciência, ela é fundamental também no bom convívio com os outros. E se a gente está falando de paciência para conosco, a autopaciência, ela é importante para a relação de mim comigo mesmo. Entendeu? Aquela relação em que eu convivo com o meu eu interior, né? Olha que coisa interessante isso, né? Então, a paciência ela é importante na resolução dos conflitos, na resolução dos problemas, no alcance dos objetivos planejados e no bom tratamento com as pessoas. No caso, também comigo mesmo, né? Então, a paciência, inúmeras vezes, ela requer um controle das emoções para que a gente consiga chegar a uma situação mais tranquila da solução desses conflitos. Então, a gente, com esse controle, a gente vai desenvolvendo o saber esperar, porque isso também é aprendido. Porque nós aprendemos a esperar, né? Então, nós precisamos de lembrar que a perfeição, ela não faz parte de nenhum processo reencarnatório de nós que ainda somos tão imperfeitos, né? É a mesma coisa da gente pensar em um tabuleiro que está torto e eu ficar com ódio quando eu desenformo o bolo sai torto. Ou, de repente, a trimpe do fogão está meio torta, a forma fica meio torta para assar o bolo sai torto, eu fico com raiva daquele bolo. Mas aí, eu preciso de lembrar que como nós somos forminhas meio tortas, ainda no desenvolvimento que nós estamos passando, na nossa escalada, na nossa estrada evolutiva, eu não posso exigir de mim uma perfeição que eu estou longe de possuir. Porque cada vez que eu me frustro com a expectativa da perfeição, novamente eu vou me cobrar. E eu venho com força total. Sabe? Então, nós precisamos de ter uma expectativa que seja condizente com o nosso padrão espiritual ainda, né? É isso que nós temos que estar atentos. Bom, então a paciência, ela requer uma atenção contínua. Eu tenho sempre que estar prestando atenção para desenvolver a minha paciência. Prestando atenção aos meus pensamentos, aos meus atos e às minhas palavras, né? Então, eu não posso deixar para lá a análise da minha fala,
do meu pensamento diante da solução de um problema e tentar entender o que é que me irritou. Eu me lembro bem que teve uma vez que eu cheguei no médico, né, com a minha filha mais velha, embrulhada lá, né, toda, e ela estava numa irritabilidade tão grande, né, e chorava, e eu marquei uma consulta porque eu não conseguia descobrir o que era, né. Pasme vocês. Chegou no médico, eu falei, vou passar por mãe mentirosa. A hora que deitou o bebezinho lá na caminha que o médico foi examinar, tirou o cobertorzinho, tirou a roupinha e tal. Ela ficou calminha, não teve nada. Não chorou uma única vez. Aí, ela estava suando. E o médico pegou e falou assim, mãe, essa menina está com calor. As roupinhas estão excessivas. Tenta deixar ela com menos roupinha para você ver. Aí, ele falou assim, vamos tirar esse casaquinho aqui e tal, você só coloca isso aqui e tal, e me ajudou a dar um jeito de como que ela poderia ficar com aquela temperatura, né? E ela ficou bem, não chorou mais. Ela não estava conseguindo expressar, né, porque não fala, uma bebê de 1 mês, 2 meses, mas a questão dela, eu preocupada que pudesse ser cólica e tal, era calor, né? E quantas vezes a gente está sentado num local assistindo um filme, uma série, na nossa sala, e a gente começa a ficar irritado, e a gente não percebe que às vezes ali tem um excesso de calor. Que às vezes eu dou uma pause naquela série, espero, dou a volta, saio, vou para a cozinha beber água, tomo um banho e volto, a impaciência passa. Então, às vezes, sem perceber, a gente está em um ambiente que não é dos mais propícios para a gente, ou mais agradáveis. Ou às vezes a gente está sentado numa cadeira no trabalho, que minha perna fica alongada, o meu ciático fica ali mostrando que existe e que pode provocar uma dorzinha feia. Muda a cadeira, a impaciência melhora. Situações em que nós não estamos confortáveis provoca a impaciência. Por isso que é prestar atenção ao ambiente, ao que está acontecendo, né? Se você está indo numa padaria e está sempre passando raiva lá, né? Então o que você faz? Deixa de ir naquela padaria, desiste, vai em outra que você se sinta melhor e que não passe aborrecimento, né? Pelo menos até você compreender o que acontece naquela padaria, de fato, né? Então, gente, a impaciência é isso, é esse quebra-cabeças com coisas que estão acontecendo que não dependem nada da gente e coisas que dependem muito da gente, muito. Porque quando eu gero uma expectativa para cima de mim e que eu não dou conta de suportar, de pegar aquele peso ali que chega, aquele concreto que chega em cima de mim, eu fico muito impaciente, né? Vocês já passaram por aquela situação que você fala assim para a criança, segura aqui para a mamãe, aí eu me importo, deixa cair o copo, quebra e tal. Aí você fica assim, ai meu Deus do céu, que raiva, né? Mas você não observou. Você colocou para ele um copo cheio de um líquido que pesou na mãozinha dele, né? Então, como exigir dessa criança? Entende? Muitas vezes, nós estamos num processo de autocobrança e que nos cobramos por errar. E que cobramos quando percebemos que tem muita coisa que a gente não queria ter na nossa personalidade. Muitas coisas que a gente tem raiva de atos que a gente ainda continua praticando e a gente não queria praticar mais. Outras vezes eu não queria ter aquele padrão de pensamento e o danado chega. E aí eu vou ficando impaciente comigo, né? Só um minutinho, gente. Deixa eu arrumar a bateria aqui. Pronto. Eu tinha esquecido de cabear. Bom, então, o que é preciso fazer? É preciso um processo de autoconhecimento. Um dia, eu estava assistindo uma palestra e aí a pessoa falou
que alguém falou, né? Mas como que a gente sabe quando é que eu devo ajudar ou dar uma escuta ao outro? Aí o palestrante contou a seguinte história, que ele estava andando, conhecendo aquelas igrejas nas cidades históricas, tal, e tinha um púlpito, onde fica o padre lá em cima. E aí, ele estava fazendo a missa, quando de repente houve um barulho, né? E aí, um dos fiéis teve um comportamento que não era condizente com a missa, né? Como se hoje tivesse deixado o celular tocar, atendido o celular, ou de repente deixado cair um bando de coisas da bolsa, tirou as atenções e tal, né? E esse padre, ele desqualificou essa pessoa. Ele não percebeu que a pessoa estava, sei lá, com uma sacola pesada e que o peso era muito para o seu ombro e que aquele material da sacola caiu e esparramou pelo chão. Ele não foi compreensivo com o momento que acontecia na igreja. E ele disse que foi contando para esse amigo tudo que o padre falava, as acusações, né? E ele falou, o que você acha disso? Aí o amigo falou, eu acho absurdo. Ele precisaria, o padre deveria de falar, ajudem o fulano a arrumar as coisas na sacola, ajuda ele que não sabe desligar o celular, a desligar para a gente dar continuidade no sermão, né? E por aí afora. Aí esse palestrante falou, pois bem, todas as vezes que você se trata mal, você assume perante o seu eu o púlpito da cobrança, do tratar mal, do desrespeito, da intolerância. Você assume um papel interno daquele padre no púlpito e você se desqualifica. Enquanto que nos momentos mais difíceis que você não consegue fazer algo, o que na realidade você precisaria? Do apoio. É no momento que a criança sai mal numa prova que ela precisa do apoio. Não é naquele momento que vai ter a desqualificação. É no momento que a gente deixa cair, sabe, o bolo de aniversário que a gente foi buscar, que a gente precisa do apoio e de uma solução, porque já tem vergonha, já tem incapacidade, já tem tanta coisa envolvida. E o que nós estamos fazendo conosco? Nós estamos gastando muito tempo com a nossa intemperança mental em relação a nós mesmos. Nós estamos gastando tempo com cobranças que chegam a um nível absurdo e nós não percebemos que nós não nos acolhemos, não nos abraçamos, não cuidamos de nós, nem da nossa criança interna, mas nós somos algozes conosco mesmo. E temos raiva por demorarmos um tempo a mais para aprendermos a sermos humildes, para aprendermos a trabalhar melhor, para aprendermos a lidar com os nossos medos, para aprendermos a gostar de nós mesmos. E este tempo, nós não estamos nos dedicando ao nosso aprimoramento. E com isso, nós não estamos fazendo o que Jesus nos pediu. Amar a si mesmo. Pois quem não se ama é incapaz de amar o próximo. Né? Então, nós precisamos de buscar uma construção de uma paciência em relação aos nossos defeitos, aos nossos problemas, e aceitar quem ainda somos. Porque, gente, olha só, o tanto que nós somos bacanas. A gente vem lá de uma era em que nós vivíamos nas cavernas. Nós éramos ignorantes, violentos, só tínhamos instintos.
mas nós insistimos na encarnação e fomos reencarnando. Vivemos as eras primitivas, sim. Vivemos um mundo medieval, sim. Vivemos todo o renascimento, toda aquela fase, né, que houve o iluminismo e tudo mais, sim, éramos nós. A época dos escravos, éramos nós que vivíamos. Éramos nós que não respeitávamos a propriedade alheia. Éramos nós que buscávamos o outro na propriedade do outro, tacávamos fogo e fazíamos e aprontávamos. E nós continuamos encarnando até que nós conhecemos Deus, Jesus. Passamos a ter muito medo e vivemos muitas encarnações. Minha culpa, minha máxima culpa. E a gente foi aprendendo. E de repente a gente tem o prazer de encontrar essa doutrina espírita que pede que nós não acreditemos no inferno, nem a acusação, o castigo eterno, mas que nós passemos a reparar os nossos erros e a aprender as nossas virtudes. E nós nos esquecemos disso, que isso é um processo. Milênios a gente vem aprendendo. E não é hoje, nessa vida, que nós vamos dar conta de tudo. Então a gente precisa de acolher o nosso eu, o nosso espírito. Você está aprendendo. Com certeza, muitas encarnações passadas você já matou. Essa você não matou. Olha que fantástico isso. Muitas encarnações passadas você já roubou. E essa você não roubou. Que fantástico isso. Nessa encarnação, você não se casou por interesse, mas por amor verdadeiro. Que coisa bacana isso. Houve encarnações que você abandonou seus filhos. Hoje você paga o preço que for, mas estão todos ali na sua asinha sendo cuidados por você. Quantas encarnações eu não valorizei a família e saí para poder gastar toda a grana que eu pudesse ter, dando uma de filho pródigo, né? Com bebedeiras, com orgias, com tudo que era de direito naquela época. E dessa vez eu me dedico à minha família, que não é perfeita, mas é a que eu estou dando conta de construir e sendo construído por ela. Quanto nós já caminhamos, o quanto nós já aprendemos nesta vida mesmo. Quantas faltas de educação nós cometemos por ignorância e hoje nós não cometemos mais. Quantos livros maravilhosos já lemos nessa vida. Quantos filmes maravilhosos paramos o nosso tempo para aprender. Nós, mulheres que não podíamos estudar, hoje temos diplomas e faculdades e trabalhamos fora e conquistamos direitos maravilhosos. Não somos mais seres sem alma, temos alma, votamos. Então o mundo está evoluindo graças à nossa persistência. Temos erros muitos, inúmeros. Temos medo, orgulho, egoísmo, raiva, inveja, tudo. Mas um grau bem menor do que antes era no passado. Tenhamos paciência com o nosso processo de aperfeiçoamento. Tenhamos paciência com a nossa necessidade de ainda pagarmos por débitos passados e não estarmos ainda em condições de vivenciar uma felicidade plena. Vamos acolher, porque nós somos quais aqueles prisioneiros que se dedicam tanto num bom comportamento e no aprendizado de uma profissão para gozar a liberdade depois. Nós somos prisioneiros de muitos erros cometidos. E nós não podemos achar que vamos sair do cumprimento do dever de reparar o mal que fizemos. Vamos ter força. A cada mal que a gente repara, é um mal a menos na nossa listinha. Olha que fantástico. Tenhamos amor por nós, por não desistirmos, por estarmos aqui, falando,
ouvindo, abraçando, aprendendo, sem exigir a perfeição que vem do outro e sem exigir a nossa perfeição. É sermos bons. Sermos bons onde a bondade da compreensão nos leva a ter paciência, nos leva à resignação, nos leva à força de seguir adiante. A bondade da compreensão de quem ainda somos, mas temperada com o desejo de quem ainda queremos ser. Eu quero ser boa, eu quero ser corajosa, eu quero ser amorosa, sem orgulho, sem egoísmo. Eu quero ser. Um dia todos seremos, porque o Espiritismo nos traz o final feliz de que todos seremos seres iluminados e de luz. E para isso vamos trabalhar o dia a dia, né? Como essa lição nos ensina. É muito importante a gente saber que às vezes eu tenho que sair do foco, porque de vez em quando eu fico me olhando e me vigiando de uma forma chata, né? Houve uma experiência dentro da área da psicologia, que eles foram ver assim, essa questão de impaciência, questão de a pessoa não conseguir esperar, tudo mais. Pegaram 2 grupos de crianças, né? E aí colocaram um alimento e um marshmallow de sobremesa para a criança. Aí eles falaram, quem aguentar esperar um tempo a mais, ao invés de um marshmallow, vai ganhar 2 doces, 2 marshmallows. E eles perceberam que as crianças que ficaram olhando para o marshmallow e focaram no marshmallow, desistiram do segundo, não aguentaram, foram lá e comeram o marshmallow. E outras crianças, o que elas fizeram? Ficaram brincando de eu com as 4, eu com ela, brincando ali do lado, né? Foram jogar bola, foram cantar, foram fazer outra coisa, aguardando o momento que chegava o segundo marshmallow. E todas conseguiram esperar. Então, às vezes, nós temos que sair desse hiperfoco de cobrança, de nos olhar com esse olhar fixo, porque quando a gente está ali olhando o leite que vai ferver, o leite não ferve. A hora que a gente pisca e olha para o lado, o leite ferveu, sujou o fogão. Quem já passou por essa experiência? Todos nós temos mais de 30, né? Então é isso. É desfocar daquele olhar cobrador e fazer algo nos intervalos dessa vida de aprendizados. Eu não sou perfeita hoje, não. Mas enquanto surgem situações para eu viver, eu vou aproveitando a vida, né, Roberto Ferreira? Cantando, né? No coral, né? De repente, eu leio um livro. De repente, eu faço outra coisa prazerosa, até que eu consiga terminar aquele objetivo. Aí eu conseguirei os 2 marshmallows. Às vezes, enquanto eu espero dar o tempo de uma febre que eu tenho que medir da meia hora do meu filho, eu ligo a televisão, coloco um desenho animado e fico ali com ele encolhidinha vendo o desenho. Me entreto com a história, de repente até, nossa, olha o despertador, deu a hora de medir a febre. Agora, se eu ficar olhando para o relógio, talvez eu não consiga nem esperar o tempo necessário. Vamos focar no sol, na luz, nessa natureza maravilhosa, nos amigos que nos rodeiam. Tantas coisas maravilhosas temos para poder distrair o nosso eu daquela cobrança de hiperfoco sobre a nossa perfeição. Sejamos esforçados. Reparemos tudo fazendo o melhor que pudermos. E nós não vamos zerar nessa vida. Na próxima vida, voltaremos para poder continuar neste processo de autoburilamento e de construção de felicidades. As felicidades diárias do processo. As crianças que ficaram esperando o marshmallow, cantando, dançando, pulando, jogando bola, não sofreram durante a espera da tarefa até o final. Talvez
Quando a gente acha que está sofrendo muito, é porque eu não estou sabendo lidar com os tempos de esperas que surgem nas nossas vidas. Pensemos isso, meus amigos, minhas amigas, e vamos construindo coisas maravilhosas, porque nós merecemos tudo de maravilhoso e sermos felizes. E neste momento nós merecemos orarmos para nos conectarmos com essas falanges maravilhosas do bem e recebermos todo o bem que vamos receber neste momento, por direito nosso, porque somos filhos do Pai e aprendemos que o momento de oração é o momento que a gente recebe o abraço dele. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos. Desligarmos do controle, né? Fechar os olhos para orar é isso. É não ficar no hiperfoco, pensando se está demorando, tudo mais. Fechar os olhos e se entregar, certo? Pai querido, nós te agradecemos por este dia, por essas lições, por tantos aprendizados. Agradecemos este momento desta reunião, desta união de energias, pela oportunidade de somarmos os nossos esforços, os nossos sentimentos e pensamentos, para reconstruirmos as nossas crenças, os nossos planejamentos, para podermos aprender a lidar com os problemas, as dificuldades, as adversidades, mas também para podermos evoluir, reparando todo e qualquer mal que surja no nosso caminho. Pai querido, nós queremos te pedir que as tuas bênçãos desçam sobre todos nós aqui, que estamos aqui reunidos, abençoando os nossos lares, os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Ajude-nos, Pai, a ter o discernimento, a poder construirmos momentos cada vez maiores de paciência, para que desenvolvamos o alto amor, o amor por nós mesmos, a aceitação de quem ainda somos e o desejo de quem ainda seremos. Obrigada, Pai querido, por todo o bem a nós dispensado. Obrigada, Jesus, Mestre querido, por tantos exemplos e ensinamentos na seara. Obrigada a todos os nossos mentores que nos auxiliam sempre. E que possamos rogar por aqueles que estão doentes do corpo e da alma, por aqueles que sofrem, por aqueles que desacreditam no amor maior. Mas louvemos o amor que invade o nosso coração, os bons sentimentos que muitas vezes nós usamos como bandeiras, e que nós possamos reconhecer que somos todos filhos únicos deste Pai de amor. Merecemos o melhor e estamos recebendo neste momento a melhor vibração, a melhor luz, em nome de Jesus. Assim, nós vamos finalizar esta prece dizendo graças a Deus e finalizar o nosso momento de oração, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo a presença dos nossos mentores queridos e simplesmente nos sentirmos plenos de paz, de amor, de segurança e de alegria de viver, neste instante em que finalizamos este estudo de oração. Que assim seja. Pois bem, amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Quem gostou da nossa lição de hoje, por favor, dê like, divulgue o nosso canal com aqueles que vocês acham que pode ser ajudado com essas reflexões. Pode divulgar lá no YouTube, no compartilhar com algum amigo. Me lembrei do fulano, essa lição é importante. Divulgue, mande para o WhatsApp dele. De repente, se pode ajudar. Nós estamos aqui para isso, né? Para ajudarmos uns aos outros. Isso é muito importante. Eu agradeço a cada um de vocês a persistência, a paciência que todos têm comigo,
para que nós possamos continuar juntos, aprendendo, cheio de imperfeições, mas com muita boa vontade de aprender a amar verdadeiramente e de acreditar que já somos felizes e que seremos cada dia mais felizes. Uma ótima noite de descanso para todos nós. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui de novo, novamente unidos e reunidos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre juntos continuarmos a nossa caminhada alegremente. Uma boa noite, amigos. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.